Oi galera, sou a Samira, bom ter você aqui comigo de novo mais uma vez. Essa é a nossa última aula de ótica, na verdade é um plus. Eu selecionei alguns fenômenos interessantes sobre a ótica, pensando bem no Enem, sabe? Isso acontece, eles pegam um fenômeno que não é tão estudado pela física, pela ótica, e inserem uma questão sobre ela para você dar o pulo do gato e trabalhar com isso. Então você já sabendo mais ou menos o que é o fenômeno vai te ajudar, espero que sim. Vamos nessa? Oi, gente! Então, o primeiro assunto é polarização. De todos que eu vou falar, é o mais comumzinho assim. Ele é um fenômeno que acontece com ondas eletromagnéticas. Então, lembrando, a luz visível são as cores, né, que a gente enxerga, a luz branca, a luz que vem do Sol. Tá tudo dentro de ondas eletromagnéticas, né? São ondas eletromagnéticas, então sofrem essa polarização, ok? E essa polarização acontece quando passa por um dispositivo que chama polarizador. O filtro de polarização, o que ele faz? Seleciona uma da direção de vibração da onda. Então, olha só, aqui eu tenho onda, cada uma no sentido, uma vibrando para cima, uma para o lado, uma meio horizontal e tal. Quando passa por esse polarizador, ele sai só em um sentido, ou seja, ela filtra só as laranjas, tá vendo? A verde que está deitadinha, a azul que está inclinadinha não passa, só passa a laranja. Então é como se fosse um filtro mesmo, sabe? Só que é um filtro de direção. Ele só deixa passar uma direção, ok? Na verdade, tem 3 tipos de polarização que podem acontecer. Primeira é com refração. Então, refração é um fenômeno onde a luz passa por muda de meio, né? Muda de meio. Então, tem como acontecer uma polarização com mudança de meio. Uma outra polarização é com absorção, por exemplo, em cristais, assim, pode absorver a luz e assim passar por uma saída polarizada. E uma reflexão, ela bate alguma coisa, uma superfície reflexiva, né? E sai dali polarizada. Então, existem essas formas aí de polarização, tá bom? E interessante é que as ondas longitudinais que se propagam com a direção paralela à direção da vibração, não acontece polarização, por exemplo, com o som, que é uma onda longitudinal, né? O som, então eu falo, vai nesse sentido aqui, a direção da vibração e a propagação também, né? Então os dois são paralelos, então por isso que uma onda longitudinal, a gente estudou isso lá em ondas. Não acontece polarização, viu? Só nesse tipo de onda aqui, tá bom? E a polarização, ela é utilizada em várias coisas, assim, várias tecnologias, inclusive em óculos, por exemplo, óculos de sol. Você pode comprar um óculos que seja polarizado ou não polarizado. E aqui, no caso dessas lentes polarizadas, como que é a diferença do efeito? Então aqui é um polarizado, aqui é um não polarizado. Ou seja, tem reflexão em todos os sentidos e o polarizado ele direciona só alguns, ó, pra você ver. Então fica mais nítido a imagem. Aqui ó, o não polarizado, aqui o polarizado, aqui o não polarizado, polarizado. Então a polarização dá uma filtrada mesmo na direção predominante aí dessa onda, tá bom? E ela pode ser só vertical, só horizontal, depende. Mas polarização é isso. Existem algumas questões do Enem que englobam essa parte de polarização. Coloquei na lista de exercício, vou botar o link para vocês na descrição dos vídeos. E aí, sobre essa parte de polarização, a gente vê o funcionamento de óculos 3D, sabe? Quando a gente compra ingresso caríssimo no cinema com filmes em 3D, como funcionam esses óculos? Então tem tudo a ver com isso. Bom, tem 2 tecnologias principais, assim. Essa daqui utiliza, sim, óculos polarizados. Então, olha, você tem óculos com a polarização vertical e aqui com a horizontal, por exemplo. Então, o que acontece? A imagem, ela vem dupla, né, na tela. E aí, uma dessa imagem, ela com um tipo de polarização e a outra imagem é com outro tipo de polarização. Então, esse daqui só deixa verdinho passar, é só roxinha, né? Não é questão de cor, é questão de direção.
Só um exemplo de direção mesmo. E aí, o que significa? Um olho enxerga somente uma imagem, o outro olho enxerga outra imagem. E essa diferença entre imagens, o cérebro entende como 3D, tá bom? Então, uma forma é usando a polarização, então, a aplicação da polarização no entretenimento. E a outra utilização é um pouquinho diferente, é quando a gente tem uma lente de cada cor. Vocês já viram? Uma azul e uma vermelha. É o mais comumzinho, assim. Então, o que acontece? São projetadas também duas imagens, uma vermelha e uma azul. Olha só que legal. E aí, o que acontece aqui foi que a gente já estudou sobre as cores, né? Então, uma lente, um filtrozinho que é azul, ele reflete o azul e absorve as outras cores. Então, ele absorve, ele deixa passar o vermelho. E o vermelho deixa passar o azul. Então, acontece a mesma coisa. Um olho enxerga uma imagem, outro olho outro, e o cérebro entende isso como uma imagem 3D. Ok? Então, é uma aplicação da polarização do cinema. Ótimo. Gente, outra coisa bem interessante que eu queria falar é sobre o laser. Então, o laser comumente cai no Enem também. Então, vou ver como ele funciona. O laser baseia-se na emissão estimulada, que foi um conceito introduzido por Einstein em 1917. O laser só foi desenvolvido em 1960, configurando-se como um tipo de radiação eletromagnética visível, que tem principais características. Primeiro, luz monocromática, ou seja, uma única cor. Mono é uma, croma é cor. Uma única cor. Coerente, ou seja, quando esse feixe de laser ele é dividido, quando ele volta a se somar, eles estão em fase. As ondas estão em fase, então isso eu chamo de uma onda coerente. E ela é direcional, ou seja, tem pouca dispersão, ela vai mais retinha mesmo, e de alta intensidade, ou seja, tem muita potência, né? Na ordem de 10 a 12 watts, tipo assim, muito watts, muita energia, né? E onde que ele é utilizado? Leitura de código de barra, fabricação e leitura de CDs, DVDs, em cirurgia laser, né? Tem cirurgia dos olhos que é feita a laser, tratamento estético, depilação a laser, geração de sinais a serem transmitidos por fibra ótica, tratamento fototerapêutico, várias outras aplicações. Eu já vi cortes, por exemplo. Uma placa de metal, você quer cortar, você pode usar laser, assim, ou de madeira, sabe? Porque ele tem muita potência, então vai queimando assim, de uma forma bem delicada, assim, com muita perfeição. Então, como que é no átomo, como que isso acontece? Então, o fóton, que é um fóton de energia, né, ele chega no átomo, esse átomo absorve e emite o mesmo fóton, com a mesma quantidade de energia. E aí, quando eu tenho muitos átomos recebendo esse fóton, eu tenho muitas emissões. Um fóton estimula isso e aí ele vai estimular outro e esse que ele produziu vai estimular outro faz uma reação tipo em cadeia mesmo. Então é assim que funciona o laser. Aquele laser que a gente usa pichitinho assim para fazer a apresentação, o vermelhinho, utiliza isso também. Ótimo, gente. Agora uma coisa super legal que agora que a gente já entende laser é holografia. Você já ouviu falar? Então aqui eu tenho um filme onde aqui tem a imagem de uma pessoa e ela fala e conversa e tal. Então isso aqui é uma holografia, ou seja, é um holograma da pessoa. Então a pessoa não está ali, mas a imagem dela está. Então isso não é só no filme futurístico que a gente consegue fazer, a gente consegue fazer na vida real. Isso é muito doido, vou mostrar alguns exemplos. Então o que é mesmo a holografia? É uma forma de visualização em 3 dimensões através de um processo de se codificar uma informação e depois, através do laser, se recriar integralmente essa mesma imagem. Então não é só uma visualização em 3D, você vai codificar e depois recriar integralmente. Né? É utilizada pela física como uma sofisticada técnica fotográfica de análise de materiais ou de armazenamento de dados, desenvolvimento de instrumentos ópticos, criação de redes de difração,
controle de qualidade de materiais de segurança. Na tecnologia da informação, usa holograma como forma ótica de armazenamento de dados e informação. E a holografia também é usada na área de comunicação, como um display de alto impacto visual e tal. Então, eu tenho alguns exemplos dessa parte, assim, mais na área de comunicação, muito doido. Esse daqui, que é o Circo Roncalli, é um circo da Alemanha, que ao invés de usar animais, ele usa imagens holográficas dos animais. Olha que top, gente. Vou colocar o link para vocês verem um vídeo disso, uma entrevista, assim, de como funciona esse circo. Muito legal. Então aqui, ó, por exemplo, olha que legal, o elefante e as pessoas aqui, tá vendo? Então, como que funciona isso? Toda a parte ótica para fazer essa holografia. E aqui são cavalos, assim, que saem correndo. Mas são todos holográficos. Muito legal. Então, é uma aplicação, né, dentro da comunicação, entretenimento, com holografia. E um muito doido, assim, que eu lembro disso e que me impactou muito, foi um show do Michael Jackson em 2014. Ele já estava morto, né? E no evento que chama Billboard Music Awards, apareceu lá o Michael Jackson holográfico, a holografia dele, e ele fez um show, uma música, como se ele estivesse ali, na verdade era uma holografia, então é muito doido. Isso é a explicação aí do laser na holografia e na produção de imagens 3D, muito doido, né? Gente, agora um fenômeno que eu estou assim completamente apaixonada são as cores do céu. Então isso foi uma coisa que eu sempre fui apaixonada, assim, com o céu azul. Por que o céu é azul? Por que no entardecer o céu fica vermelho? Por que as nuvens são brancas? Por que a neblina é branca? Eu acho isso muito lindo, muito bonito. E quando eu comecei a estudar física e consegui entender um pouco de como esses fenômenos aconteciam, eu achei mais incrível, assim, é muito lindo toda a ótica envolvida nisso. Então eu vou falar assim, tiquinho só dar uma pincelada mesmo, para vocês terem uma ideia disso. Mas se vocês se interessam por esse assunto e quiser que eu fale mais, coloca nos comentários que eu faço um vídeo bem legal sobre todas as cores, explicando arco-íris com detalhes e todos os fenômenos relacionados com cores aí no céu, tá bom? Então vamos lá. Existe um fenômeno que chama espalhamento, é uma coisa que já caiu também no Enem, sobre espalhamento. E ele é responsável pelas cores vermelha e azul no céu. Então vamos ver como que acontece. Quando a luz penetra na atmosfera, ela atinge os átomos de nitrogênio e oxigênio, bem como outras partículas que compõem a atmosfera, dando origem ao fenômeno de espalhamento. Então, quando a luz chega na atmosfera, ela dá uma espalhadinha, né? Então, quem estudou isso foi o Rayleigh. Então, a cor azul, né, e vermelha tem a ver com o espalhamento estudado por ele, que chama espalhamento Rayleigh. Então, o que acontece nesse espalhamento? Ele identificou que esse espalhamento tem a ver com o comprimento de onda. Então, comprimentos de ondas curtos, por exemplo, a curva mais azul, né, que é o comprimento de onda menorzinho, ele tem um maior espalhamento. E a cor vermelha tem um menor espalhamento. Por quê? Porque esse espalhamento ele é proporcional a 1 sobre o comprimento de onda elevado à quarta potência. Então, quem tem comprimento de onda menor, por exemplo, o azul, a cor azul, então espalha muito mais do que quem tem o comprimento de onda maior, no caso vermelho. Bom, então uma coisa que acontece com o espalhamento é isso, depende do comprimento de onda. Então, e a outra coisa que acontece é o ângulo de visão, né? Da mesma forma que o arco-íris tem um ângulozinho, aqui também tem. Então, o que acontece? A luz do Sol, quando ela penetra a nossa atmosfera, acontece o espalhamento. E aí, com comprimentos menores, né, ela vai se espalhando com muito mais facilidade do que os outros. Então, por isso que o céu a gente enxerga azul, que é o menor comprimento de onda, as cores visíveis, e aí ele que toma conta do céu inteiro, eu dei o espalhamento. Então, quando a gente vê diretamente durante o dia, assim, a gente vê azul.
Só que quando você está num ângulo diferente, né, de visão, ângulo diferente de visão, você vê o espalhamento de outras cores, né, na verdade, das cores com maior comprimento de onda, então você consegue ver ele mais vermelho. Então, por isso que no entardecer, quando o sol está, na nossa ótica, está baixando, né, aquele ângulo ali me dá um espalhamento com comprimento de onda maior. Por isso que a gente vê vermelho. Então, depende do comprimento de onda e também do ângulo de visão. E aí, gente, eu achei uma apostila fofa, muito legal, muito didática, falando sobre as cores do céu. Tá nesse link e vou colocar para vocês na descrição dos vídeos, para vocês verem. Lá explica bastante coisa. E aí, gente, quando a gente fala agora sobre as cores brancas, que vem, por exemplo, nas nuvens, né, ou na neblina, as coisas ficam brancas. Também acontece com o espalhamento, mas é um espalhamento diferente, é um espalhamento MAI. Por quê? Porque essas partículas são partículas maiores que o comprimento de onda da luz. E assim eles espalham todos os comprimentos de ondas igualmente. E aí a gente já viu quando a gente estudou sobre as cores, que é a soma de todos os comprimentos de onda dá a cor branca. Então por isso que a gente vê a nuvem branca e a neblina branca. E aí, gente, uma curiosidade muito legal é que quando você vê o planeta Terra do lado de fora, né, dela, você consegue ver ela azul, o planeta azul. E na verdade não é pelo espalhamento de luz que a gente vê, porque é outro ângulo de visão, né? Então o planeta é azul também, mas é uma cor um pouco diferente. Acontece diferente, por quê? O efeito dominante que faz com que no espaço vejamos nosso planeta azul é a maior absorção de longos comprimentos de onda pelos oceanos terrestres. Então, são os oceanos terrestres, que é 71% da superfície da Terra, que dão a ela a cor azul, que é vista por quem está no espaço. Então, a Terra é azul não pelo espalhamento, mas sim pela absorção, principalmente de comprimento de onda longo por causa dos oceanos. Então, é muito interessante, né? Então, tem várias coisas aí sobre cores bonitas que eu posso explicar para vocês com detalhes mais pra frente. Beleza, pessoal. O outro fenômeno, já tem uma questão do Enem também sobre ela, chama-se iridescência. Ou furta-cor, alguma coisa furta-cor. Então, o que isso acontece? Onde acontece isso? É aquele arco-íris que a gente vê em bolhas de sabão ou manchas de óleo. Aqui, ó, tá vendo? Você vê a bolha de sabão toda colorida? Esse fenômeno chama iridescência. Tá vendo aqui no óleo, ó, esse arco-írisinho que a gente vê? Chama iridescência. Então, como que acontece isso? Quando a luz atinge a camada superior de uma película fina, como as paredes de uma bolha, alguns raios de luz sofrem refração, ou seja, mudam de meio. Ao voltarem para o meio exterior, podem associar-se às raios que refletiram na superfície da bolha. Essa combinação de ondas produz uma cor. Acontece aqui um tipo de interferência, chamada-se construtiva. Então, olha só, algumas luzes passam para dentro da bolha, quando ela vai sair, ela foi refratada, ou seja, ela mudou de meio. Só que tem uma onda que também foi refletida na superfície dessa bolha. Então, essas duas se juntam por uma interferência, que é uma soma de ondas, construtiva, ou seja, formando ondas. E aí, cada uma dessas interferências forma uma cor. Como eu tenho a superfície é irregular e eu tenho reflexões de vários jeitos, cada um sai uma cor. Então, todas as cores formam esse arco-íris, né? Esse coloridão que a gente vê, né? E aí ele muda de cor com a posição de quem observa, né? Isso é chamado furta-cor. E o mais interessante é que isso não acontece só na bolha e no óleo. Isso acontece na natureza. Então, olha que lindo, eu tenho um besouro que ele é furta-cor. Na natureza, a gente vê isso como se fosse uma forma mais metalizada, parece que ele tem uma camada de metal, tá vendo? Então, isso acontece em besouro, em borboleta, acontece em beija-flor
Já viu que o beija-flor ele é meio verde, assim, bem bonito. Acontece em plantas, tem algumas plantas que sofrem iridescência. Acontece em mamífero, tem um mamífero que é lindo e que os pelos dele, assim, na foto parece meio marrom, mas com medida que o sol bate, assim, ele fica meio verde, assim, meio diferente, bem bonito. Então, assim, tem várias coisas na natureza que sofrem iridescência. Bem legal, né? Bom, galera, era isso que eu queria falar pra vocês. Vou terminar com um gif lindo de um beija-flor. Eu acho que é um dos animais que eu mais amo. E olha lá que linda a cor dele, verde. Esse tem a iridescência. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de coisas interessantes. Acho que é uma matéria muito bonita, muito interessante. Espero que vocês tenham gostado, de conseguir compreender isso um pouco mais. Se vocês quiserem que eu dê mais detalhes de alguma área, é só me falar, tá bom? Muito bom ter você aqui comigo. Ótimos estudos, se cuida. Beijo.